No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você 3 investimentos que, se você fizer, as chances de você ficar pobre aumentam em 100%. São investimentos que os bancos e as corretoras adoram te recomendar e o motivo é muito simples. Eles vão ganhar mais do que você nessa operação. Eu sou o Vitor, sou especialista em investimentos e planejador financeiro certificado. Meu objetivo aqui com esse canal é te ajudar a investir sem nenhum tipo de viés de banco ou de corretora para fazer com que você construa patrimônio de acordo com seus objetivos. E sem mais delongas, o primeiro investimento é o famoso e velho day trade. Quem aí não gosta de falar pro amigo, pra amiga que teve um ganho de R$ 200 numa operação, que esses R$ 200 é a sua hora de trabalho e que você já não precisa trabalhar mais hoje? É bacana falar isso, né? Muito bonito, mas no fim das contas você tá empobrecendo, eu vou te explicar os motivos. Day trade basicamente é uma estratégia de investimentos que você opera comprando e vendendo produtos de renda variável no mesmo dia. Então vou te dar um exemplo mais claro do day trade em relação às ações da bolsa. Você pode comprar uma ação hoje, da Vale ou de qualquer outra empresa que é negociada na bolsa, e para essa operação ser configurada como day trade, você tem que vender a ação da Vale no mesmo dia. Se você faz a venda dessa ação um dia depois, já é uma operação chamada swing trade. Portanto, a diferença básica do day trade para o swing trade é que a operação de compra e de venda ela é concretizada no mesmo dia. Tem muita gente que vai te convencer falando que é fácil, que você precisa analisar gráficos das empresas para entender a tendência desse gráfico, se ele caiu, quer dizer que ele vai subir, toda aquela coisa mirabolante. Eu não falo isso aqui no canal. Se você está assistindo esse vídeo é porque você chegou até aqui e acredita que não funciona. Não detém esse conhecimento e sei e acredito que esse conhecimento não vai te ajudar se você for uma pessoa que quer construir patrimônio de maneira inteligente. O problema é que cursos e mais cursos são oferecidos para você com essa promessa de que você pode ter ganhos rápidos, ganhos explosivos, ganhar 200, 300, 400 reais todos os dias. Só que eles não te falam qual que é o lado negro disso tudo. E para te provar isso, eu vou te mostrar algumas notícias, algumas informações que mostram qual que é o percentual das pessoas que fazem day trade que tem sucesso. Ou seja, de cada 10 pessoas que fazem day trade, quantas realmente têm sucesso? Alguém ganha com day trade? Essa é a primeira notícia. Sim, mas não é o trader. O trader é a pessoa que faz essas operações. Se a gente for olhar aqui, de acordo com o estudo da FGV, 97% das pessoas perdem dinheiro, enquanto apenas 0,4% conseguem ganhos consistentes por mais de um ano. O que eu quero dizer com isso? Você pode ganhar R$ 200 hoje, R$ 200 amanhã, 300, mas para você ser constante durante um ano, você tem que estar aí nos 0,4% das pessoas que conseguem isso. Será que você que está vendo esse vídeo, que é profissional da sua área, que quer focar na sua profissão, diferentemente do mercado financeiro, acredita que você vai conseguir ficar dentro desse tamanho aí de pessoas que é minúsculo para poder fazer day trade? Eu acho que não. Quem que ganha com o day trade? Corretoras. Há dois tipos de vencedores, as corretoras e as pessoas que vendem cursos, livros e treinamentos. De novo, o curso é uma estratégia interessante sim para você aprender, só que o day trade, na minha visão, para quem é investidor, pessoa física comum, que não tem tempo para poder ali analisar as ações com calma e viver disso, na minha opinião, não funciona. Por que a corretora ganha nessa operação? Porque ela ganha basicamente com o volume de transações. Como o day trade é uma operação em que você faz compra e venda todos os dias, essa operação gera um custo para você, uma corretagem que a corretora vai adorar, vai amar ser sua sócia nisso. Outra notícia, especialista afirma que 90% de quem faz day trade perde dinheiro, mas, olha só, método utilizado pelos 10% é capaz de render em média R$ 1.400 por dia. Aqui já começa a promessa de você acreditar que você vai conseguir fazer esse retorno todos os dias, sendo que, de novo, se você não for da área, se você não focar 100% nisso no seu tempo, as chances de erro são praticamente 100%. Outra notícia, day trade é cilada, 97% dos traders perdem dinheiro. Veja como fazer parte dos 3%. Eles te colocam aqui novamente uma promessa que você precisa saber sobre emocional, sobre parte técnica, enfim, para você estar dentro desses 3%. Mas, de novo, será que você é a pessoa ideal para fazer isso? Oferecem aqui mentorias para montar ordens, quando executar, mentoria gratuita. Isso aqui não funciona. Repetindo, não funciona. Se tá fazendo sentido isso que eu tô te falando, se tá agregando para você, se inscreve no canal, deixa sua curtida, porque realmente esse investimento não funciona. E se você concorda comigo, eu tenho certeza que você vai se inscrever no canal e vai curtir esse vídeo. O segundo investimento que tira dinheiro do seu bolso, literalmente, são as carteiras automatizadas. Já ouviu falar do que é uma carteira automatizada? Se não, comenta aí nos comentários para eu poder saber se você sabe ou não o que é uma carteira automatizada. Basicamente é uma carteira de ações ou de fundos imobiliários ou qualquer outro ativo que o seu banco cria, e essa carteira já tem lá dentro uma série de produtos. É como se fosse uma cesta da Cacau Show que você vai comprar, por exemplo, na loja, e você economiza, de certa forma, tempo para poder escolher os chocolates de forma individual, comprando já essa cesta
cesta com tudo pronto. Só que essa cesta tem um custo, e um custo muito alto quando a gente fala de investimentos. Então, como que funciona? A corretora monta essas ações de acordo com o time de análise e faz rebalanceamentos de maneira automática. Para você é maravilhoso isso, porque se faz de forma automática, você não precisa gastar tempo, a sua preguiça de analisar investimentos é tão grande que você quer fazer essas carteiras automáticas e o banco cria isso porque ele sabe que você é uma pessoa que tem essa característica. Então ele vende para você sabendo da sua dor, da sua dificuldade. Só que, de novo, essas carteiras são automatizadas e te cobram taxas absurdas para você poder investir. Além disso, como elas giram o patrimônio de forma muito frequente, quase que todo mês tem uma troca de uma ação para outra, muitas vezes sem sentido algum, você paga nessas trocas. Conclusão, se em um ano você ficar girando a sua carteira dentro desse processo de carteiras automáticas a cada mês, você tem 12 giros por ano. Quanto que você não deixa de dinheiro na mão do seu banco? Isso aqui é um exemplo de carteira automatizada que particularmente eu não concordo, tá? É uma carteira automatizada que, como eu expliquei, são realizados aí de maneira automática os investimentos, garantindo eficiência e praticidade. E o melhor, seguindo as análises feitas pelo time de especialistas. Você não precisa se preocupar com detalhes técnicos. Até aí tudo bem. Os rebalanceamentos da carteira automatizada são realizados apenas quando um novo relatório de análise é publicado. Quem garante que esse relatório de análise não é publicado todo mês? Aqui a gente tem quais são as carteiras automatizadas disponíveis, no caso do Ion, carteira top 5, carteira dividendos, com aplicação mínima, 10 mil, 5 mil. Você vai entender daqui a pouco o tanto de dinheiro que você deixa na mão do banco fazendo isso. Small caps, 20 mil reais, renda com imóveis, os fundos imobiliários, 20 mil reais. Enfim, são estratégias aqui que têm um nível de entrada mais alto, porque justifica, obviamente, para o banco cobrar isso para você também. Quando eu clico aqui, por exemplo, nas carteiras de ações top 5, para poder entender a última atualização da carteira, olha só o que ele me traz. A última palavra do gestor, como foi o desempenho das carteiras no mês, destaques no Brasil, e aqui é o que eu quero te mostrar. Troca na carteira. Então aqui ele está falando que ele trocou o BTG Pactual por Nubank. Olha só a explicação que ele fez. Mesmo sendo um nome, o BTG, que reforçamos nossa visão otimista, como sendo poucos do setor financeiro desafiando a atividade e apresentando um crescimento saudável, no entanto, nossa visão de curto prazo, Nubank deve ser a ação preferida do setor, deve apresentar um maior potencial. Olha só para você ver, pensa com calma. Se eles estão falando que o BTG é bom, por que eles têm que resgatar o BTG e colocar o Nubank numa visão de curto prazo? Qual que é o motivo? Se eles já disseram nesse pequeno relatório que o BTG está em uma estratégia interessante, está crescendo. É isso que me incomoda. É mostrar que com algumas palavras e algumas frases eles mostram que você tem que trocar sua carteira toda hora. E isso justifica ajustes para fazer com que você pague nota de corretagem. Quer saber quanto que você paga? Olha só. Custos e tributação. Corretagem de 0,5% sobre o volume total de ordens. Ou seja, se você aplica 10 mil reais em uma carteira daquela, você paga 500 reais de corretagem para o seu banco. E essa corretagem não é só sobre a ordem de compra na adesão, como você está lendo aí, mas também as ordens de compra e venda nos rebalanceamentos. Olha só para você ver como é uma estratégia inteligente do banco, lidando aí com a preguiça que você tem de fazer a mínima estratégia dos seus investimentos. Não faz isso, por favor. O terceiro e último investimento são as carteiras recomendadas para o mês. Basicamente é a mesma coisa da carteira automatizada, porém é uma carteira que ela não é automática. Basicamente a corretora solta e o banco solta um relatório todos os meses de ações de fundos imobiliários, enfim, empresas que eles recomendam para aquele determinado mês. Eu vou te mostrar alguns exemplos de notícia e eu queria que você comentasse de verdade aqui abaixo nos comentários o que você sente quando você lê uma notícia como essa. Eu vou mostrar aqui para você informações que muitas vezes te manipulam e que você às vezes nem sabe, mas eu quero que você me conte como é que você sente nisso. As ações mais indicadas para março. Cirela entra e Açaí deixa a lista. Vale perde uma indicação, mas segue na liderança. Então, quando a gente vê aqui o texto, a gente coloca aqui quais são as ações que são recomendadas aí para o mês, de acordo com vários bancos e várias corretoras. Então, eu falei aqui do mês de março. Vamos olhar agora o mês de fevereiro. As ações mais recomendadas para fevereiro, segundo 14 bancos e corretoras. Então, aqui novamente tem o levantamento dos bancos que indicam quais são as ações de cada uma das estratégias. Então olha só para você ver. Açaí estava sendo recomendado em fevereiro. Em março, Açaí saiu da carteira. O que eu sinto quando eu vejo uma informação como essa que muda constantemente de um mês para o outro? Eu sinto que a minha carteira tá horrível. Tá uma com perdão da palavra, de verdade. Eu sinto que eu tenho que ficar mudando meu investimento toda hora porque o banco falou que o cenário mudou de um mês para o outro, eu tenho que ficar mudando. Será que realmente o cenário muda de maneira muito rápida de um mês para o outro? Eu acho que não. Isso tudo é uma estratégia que os bancos e as corretoras utilizam para poder te manipular, para fazer com que você fique girando o seu patrimônio, seja na carteira automatizada, seja nas carteiras recomendadas para o mês, seja no day trade. Para de ser uma pessoa manipulada pela narrativa, pela história que o banco e que a corretora criam. Os bancos e as corretoras são lugares interessantes para investir sim, porém você tem que saber
saber filtrar muito bem. E como que você faz isso? Primeiro, faz um planejamento da sua vida. Monta uma estratégia em que você vai definir seus objetivos primeiro, suas dificuldades, suas necessidades, e a partir disso comece a escolher os investimentos baseado nesses objetivos. Então, se você tem um objetivo de curto prazo, não tem por que você ficar caindo nessa história de ações recomendadas para o mês ou carteiras automatizadas que vão te economizar trabalho. Você tem que investir em renda fixa, ponto final. Não precisa de muita análise. Agora, se você tem objetivos para o longo prazo, você tem que buscar sim investimentos que façam mais sentido. O que justifica você ter um investimento para longo prazo, que você tem que carregar, obviamente, por um prazo mais longo, mudar todo mês de acordo com a opinião de bancos e corretoras? Praticamente nada. Essa ansiedade que os bancos e as corretoras criam só vão continuar te prejudicando e te deixando mais pobre. Portanto, foca em fazer o seu planejamento financeiro primeiro. Dói um pouco no início, é um pouco chato, vou te ser bem sincero, de entender suas particularidades, seus objetivos, suas restrições, seus desafios, mas isso vai te poupar um trabalhão lá na frente, porque você não vai ser manipulado, você não vai ficar ansioso ou ansiosa por essa mensagem que os bancos e as corretoras todo dia criam. Todo dia um produto novo é criado para poder te oferecer mais comodidade. Mas será que essa mais comodidade que é oferecida é interessante para o seu momento de vida? É esse tipo de filtro que você tem que aprender a fazer para você não ter investimentos ruins. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo agregou na sua vida financeira, se inscreve no canal, deixa o like e manda para um amigo seu que está pensando em fazer day trade, que está querendo aí mudar a carteira de ações dele toda hora porque ele viu uma análise de um banco ou porque ele caiu nessa ideia das carteiras automatizadas que só comem o dinheiro dele, só corrói o dinheiro dele. Faz isso que você vai ajudar muita gente.